Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja presente no coração de todos nós. Meu nome é José Avelino Placa e a palestra de hoje tem como tema os trabalhadores da última hora. Todo estudioso do Espiritismo sabe que esse é o título dado pelo Kardec no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde é transcrita essa parábola. Essa parábola foi extraída do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E logo depois da transcrição da parábola vem os comentários dos espíritos protetores. São 4 comentários. A gente vai se concentrar mais no primeiro, que é da autoria do Espírito Constantino, Espírito Protetor, recebido em Bordeaux, 1863. Bom, vamos iniciar fazendo uma leitura da parábola, para que a gente possa depois partir para as nossas análises, as nossas discussões a respeito dos profundos ensinamentos que ela nos traz. Então, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Ninguém nos assalariou. Então eles lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalhadores apenas 1 hora trabalharam, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo-lhe, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bom, como já foi dito, essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. Antes da gente fazer a análise baseado no comentário do Espírito Constantino, é interessante a gente lembrar que no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo anterior,
capítulo 19, Jesus já prepara mais ou menos o contexto, né, da parábola dos trabalhadores da última hora. Né? Nessa outra parábola, né, conhecida como a parábola do jovem rico, né, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para a gente fazer essa ponte, né, de ligação. Nessa parábola, um jovem rico pergunta a Jesus sobre o que ele precisaria fazer para conseguir a vida eterna. Né? E todos conhecem essa parábola, né? Após a resposta de Jesus, o jovem acaba não acatando o conselho e vai embora. E nesse contexto, depois, né, do ocorrido, Simão Pedro, né, quando viu que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo que tinha, né, pergunta a Jesus o que eles, que tinham deixado tudo que possuíam, receberiam no final das contas. E aquela pergunta tinha, talvez, né, uma intenção materialista, né? E então Jesus responde, deixando claro que a recompensa não pode ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa se daria pela regeneração, fazendo com que homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. Né? Então, é com base nesse contexto, né, que Jesus conta, né, na sequência, a parábola dos trabalhadores da vinha ou dos trabalhadores da última hora. Né? Outro ponto a ser destacado aqui é que Jesus transmitia os seus ensinamentos por parábolas, e algumas dessas parábolas são assim classificadas como de fácil entendimento. Né? A parábola dos talentos, por exemplo, né? Uma parábola de relativamente fácil entendimento. Outras já são consideradas um pouco mais difíceis, né? E nessa classe a gente pode incluir a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Uma vez que ela compara o reino dos céus, né? Onde tudo é justiça, né? Com uma situação aparentemente injusta, né? Essa remuneração igual para jornadas de trabalhos desiguais. Né? Mas, felizmente, né, a parábola também tem alguns pontos bastante claros, né, onde a gente pode já fazer uma primeira interpretação, né, para ajudar no entendimento da parábola. Né? Então, dos elementos que a gente tem da história, né, a gente deduz, né, de uma maneira mais ou menos, né, direta, né, que o pai de família é Deus. A vinha é toda a humanidade. E o trabalho na vinha, na verdade, representa o trabalho no bem, né? Aquisição de virtudes. Né? Um dia trabalhado pode ser comparado com uma encarnação. Né? E o salário a ser pago aos trabalhadores é a felicidade, né? É atingir, né, o reino dos céus. Algumas outras considerações para a gente poder entender bem o contexto, né? A gente viu que o proprietário da vinha, né, ofereceu um denário romano como trabalho aos trabalhadores. Né? E esse valor, né, essa moeda, era usualmente, né, utilizada como um pagamento pelo dia de trabalho, né? Um dia completo de trabalho, né, de um trabalhador comum. Né? Outro ponto a ser comentado é que as horas aqui são medidas a partir das 6 horas da manhã. Normalmente seria o horário onde se iniciavam, né, os trabalhos, né? De modo que a 1/10 hora seria entre as 16 e 17 horas, no final da tarde. Né? Bom, vamos fazer outras considerações. Né? Antes da gente entrar propriamente nas considerações do Espírito Constantino. Né? O pai de família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado. Ele havia combinado um denário, pagou um denário, de modo que ele não os prejudicou, e inclusive ele mesmo os lembrou quando eles se queixaram.
Quanto aos demais trabalhadores, né, a parábola nada diz sobre o acerto do salário, né? O que faz com que a gente possa inferir, né, que os trabalhadores aceitaram a oferta sem pré-condições, né? Ninguém perguntou, falou, mas quanto que nós vamos receber, né? Eles aceitaram e seguiram prontamente para vir. Outro ponto, né, é que o próprio senhor da vinha justifica sua ação, né, quando ele foi interpelado, dizendo que foi um ato de bondade, né? O denário, né, que mandou dar aos que foram convocados mais tarde seria, então, né, parte remuneração pelas horas trabalhadas e parte um auxílio espontâneo, né, fruto da sua bondade. Então a gente vai ver, se a gente analisar dessa forma, né, da relação entre o pai de família, né, e cada um dos grupos, né, de trabalhadores, o senhor da vinha, né, nada fez de errado, né? O que deixa, né, nos deixa meio incomodados, né, é com o fato que o Senhor distribuiu o benefício extra desigualmente, né? Ou seja, quanto mais tarde chegar, menor a parcela do denário correspondente à remuneração e, obviamente, maior, né, a parcela do auxílio, né? Nesse ponto, acho que seria interessante fazer um exercício de transposição, né, dessa questão para o nosso dia a dia, né? Será que quando nós saímos pela rua e damos esmolas desiguais a dois moradores de rua, nós estaremos sendo injustos? Quando a gente contribui com trabalho, com dinheiro, né, para duas instituições de caridade, em maior medida uma do que a outra, também estaremos sendo injustos, né? Então, vamos tentar agora ver as explicações do Espírito Constantino para que a gente possa fechar, né, essas lacunas, né? Então, recorrendo a Constantino, o texto de Constantino tem 4 parágrafos, né? No primeiro, né, no inicial, né, ele meio que se atém de uma forma quase exclusiva ao sentido literal do texto evangélico, né? Ele diz: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então a gente vê aqui que o Espírito Constantino destaca alguns aspectos importantes que a gente ainda não tinha considerado, né? O primeiro é que há uma condição para o recebimento do denário, a disposição permanente para o trabalho. Isso é um ponto importante que a gente vai voltar várias vezes, né? Aqueles que foram contratados a terceira, sexta, nona e 10ª hora tinham boa vontade, ansiavam por trabalhar. Faltou-lhes, porém, apenas a oportunidade. Quando o senhor da vinha os convocou, eles aceitaram pressurosamente, né, segundo se depreende, né, da interpretação do texto, sem sequer inquirir pela remuneração. Aí, para realçar esse ponto, né, no parágrafo seguinte, o Constantino estende, né, um pouco a parábola, né, para uma hipotética situação de contraste, né? Ele diz, né, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Todas essas disposições positivas dos trabalhadores de última hora, a gente pode entender que foram elas que sensibilizaram o pai de família, né? Que
o induziram ao gesto de generosidade. Além disso, né, vale a pena lembrar, né, que ao perguntar, no Kardec fez a pergunta 930, né, do Livro dos Espíritos, né, acerca da situação das pessoas que se veem impossibilitadas de trabalhar por causas independentes da sua vontade. E a resposta dos Espíritos é que, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E os Espíritos ainda acrescentam: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. O que é uma clara, né, alusão à solidariedade que os homens devem se esforçar por implantar no mundo. É claro que à época de Jesus, o sentimento de solidariedade era extremamente raro, ou até quase inexistente entre a maioria das pessoas, né? Hoje, felizmente, né, nossa sociedade, ao longo, né, dos séculos, né, foi evoluindo também nesse aspecto, né? De maneira que hoje a gente tem diversas ONGs, associações, grupos formais e informais, né, no trabalho do bem, né? E até mesmo a nível institucional em diversos países, né, a gente tem até esse princípio da solidariedade implementado através de leis, né? Um exemplo disso é o seguro-desemprego, que foi feito para quê? Né? Para acudir trabalhadores que contingencialmente se encontram sem oportunidade de emprego. E claro que nenhuma pessoa de bom senso, né, vai dizer que isso é um dispositivo injusto, né? Muito pelo contrário. Então, nessa perspectiva, né, o senhor da parábola seria alguém que, mesmo naqueles tempos primitivos, teria sido tocado pela dificuldade daqueles homens que impacientemente esperavam a oportunidade de ganhar seu pão e se solidariza com eles, né, por meio primeiro da oferta de trabalho e depois com o auxílio pecuniário adicional, né, aquele pagamento, vamos dizer assim, extra que ele deu para todos eles que foram trabalhar na vinha. Vamos olhar agora outros aspectos, né, dessa, né, belíssima parábola, né, rica em ensinamentos. Né? Bom, com o que a gente viu até aqui, a gente conclui, né, que Jesus procurou salientar a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Se a gente pensar de uma maneira mais ampla, né, o trabalho não deve, né, ser entendido unicamente como o trabalho ordinariamente, né, considerado, né? As atividades braçais, né, ou intelectuais, né, passíveis de remuneração. Na questão 675 dos Livros dos Espíritos, né, os Espíritos respondem que toda ocupação útil é trabalho. Tudo que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante, em geral da criação, é trabalho. Então, a mensagem, né, mais evidente da parábola é a importância do nosso engajamento nas atividades da vinha universal. Tá? Nas atividades, né, da humanidade, né, da onde nós estamos, né, do nosso planeta, né, como um todo. Né? E ele traz para nós o salário da felicidade, né, o bem-estar físico, satisfação intelectual, prazer do cultivo do belo, tranquilidade moral. Outro ponto, né, é a diversidade dos trabalhadores, né, dos grupos de trabalhadores, né, que indica também a diversidade dos seres criados, né, e das tarefas a desempenhar em cada estágio da sua evolução. Né. Podemos dizer que Deus, nosso Pai, reconhece essa diversidade, convocando cada um ao seu tempo para as tarefas que são adequadas àquele momento. O ponto principal é que haja disposição para o trabalho.
e todos vão receber o fruto dos seus labores, por mais modesto que seja. Claro que o Senhor não espera que num dado dia todos desempenhem as mesmas tarefas, né? E o dia aqui, né, mais uma vez, é uma encarnação. A meta, né, de todos, né, deve ser colaborar na obra divina, fazer a nossa parte, né, que nos compete, né, na obra divina. Né? E essa convocação divina, né, vai levar em conta a capacidade de cada um. Para nós, né, nos cabe estar dispostos ao labor, para que a gente não seja taxado, né, como servos imaginados por Constantino, né, que receberam somente o salário da preguiça, ou seja, a estagnação evolutiva. E não é somente a preguiça, né, que tem que ser evitada, né, a indiferença, a afoiteza, a precipitação. Né? Quantas vezes, né, por falta de bom senso, a gente se arrisca, né, em tarefas, né, para quais a gente não está devidamente preparado. Né? Muitas vezes a gente é movido pelo orgulho, né, e se lança a grandes empreendimentos, né? Nem tanto pelo bem que deles possa decorrer, né? Mas para a evidência que nos coloquem. Né? Eu quero aparecer mais, eu quero me sentir, né, mais bondoso aos olhos, né, das pessoas que me cercam. Isso é por orgulho, né? Vaidade, né? E que não vai nos propiciar, né, o aperfeiçoamento, né, o trabalho digno na vinha, né, como essa parábola nos ensina. Outro ponto, né, é com relação à igualdade dos pagamentos, né, que cada trabalhador de boa vontade recebe. Isso reflete a bondade divina, né? Que valoriza tudo que nós fazemos na obra do bem. Né? Outra virtude que também é veladamente evocada nessa parábola é o desinteresse. Né? A gente já viu repetidas vezes, né, que os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados depois do início do dia aceitaram a oferta de trabalho sem perguntar quanto ganhariam. Então, a nossa meta, né, deve ser fazer o bem pelo bem, tão logo a ocasião, a oportunidade apareça, e não por um cálculo, né, porque eu vou ganhar bônus horas para morar em nosso lar, né, como muitas pessoas falam, né, de uma maneira até meia espirituosa, né, mas que nós temos que tomar cuidado se isso não é realmente o que nos move a fazer o trabalho no bem. Né? O trabalho no bem deve ser desinteressado. Né? E por fim, né, além da intolerância, da indolência, né, e do interesse, né, tem um outro vício que também tem que ser analisado, né, presente na parábola, que é a inveja. Tens mau olho porque sou bom? Vendo o gesto de generosidade do pai de família, os trabalhadores à última hora queixaram-se, muito embora no que lhes dissesse respeito ele houvesse agido com correção. Seria, né, aproveitando aquela analogia que a gente fez anteriormente, né, mais ou menos se a gente se queixasse do governo por conceder auxílio-desemprego para um colega provisoriamente desempregado. Né? O que seria, né, uma cabal inveja, né, como falta de solidariedade tremenda. Né? Então, qualquer homem, né, de bom senso, né, de uma moral elevada, jamais teria esse tipo de interpretação. Né? Bom, mas voltando ainda nos comentários de Constantino, né, o terceiro comentário, né, o Constantino comenta, né, a situação dos preguiçosos e indiferentes. Né? Ele diz: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos,
que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinando os que neles confiaram, abusado da inocência, e que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá, né? Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo. Esquece o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, agora não se trata só mais da indolência, né? Da preguiça, né? Do servo que despreza o trabalho, mas da ação destrutiva, né? Daquele que, ao invés de ajudar, atrapalha a obra divina. E a extensão desses comentários de Constantino é muito relevante para todos nós, né? Espíritos ainda, né? Ligados, né? À materialidade, à terra. Né? Isso até confirma, né, a classificação que o Kardec faz, né, na seção Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas, né, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se diz, né, que a Terra é um planeta especialmente destinado ao abrigo de espíritos desajustados com as leis divinas. Né? E depois, né, o benfeitor Emmanuel, né, também nos diz, né, em uma passagem do livro Consolador, que todas as entidades espirituais encarnadas, né, no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus. Então, todos nós, né, estamos aqui para nos reaprender, para nos reajustar, para que a gente possa finalmente realizar o trabalho na vinha como espera, né, o Senhor da vinha. Então, nesse ponto, quando Constantino disse que aquele espírito desajustado, né, que além de não trabalhar, né, além de desprezar o trabalho na vinha, ele tem uma ação destrutiva, né? A gente sabe, né, que qualquer interferência indébita, né, que a gente faz na harmonia universal vai trazer para nós sérias consequências negativas, né? Sofrimentos, tribulações, né, que visa impor o limite àquela ação maléfica, né, e também nos desperta para o bem. Mas vamos voltar às palavras de Constantino, né? Como entender, né, a reação atribuída ao Senhor diante do servo mau, né? Não tenho presentemente trabalho para te dar, né? Será que Deus não iria nos dar mais oportunidade de trabalho depois que a gente falir ou cair em desatinos morais? A gente sabe, por outro lado, que é só com o trabalho no bem que nós vamos poder reparar nossos erros. Isso, inclusive, está bastante claro, né, no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, né, a primeira parte do céu e inferno. Né, reparação, né, do mal através do trabalho no bem. Mas vamos ver mais atentamente o texto, né, e a gente vai ver que o Senhor não impede para sempre, né, que o servo cevado em todas as ignomínias de trabalhar em sua vinha. Né? A gente vai ver que depois de reaprender a trabalhar construtivamente, vai ser dado novamente o vasto campo de ação na vinha. Mas por que esse impedimento, né, é temporário? Né? Por que existe esse impedimento temporário? Né? É que a gente sabe que a prática do mal ela pode nos destrambelhar, né, de tal maneira, né, que por algum tempo algumas limitações naturais vão surgir.
Seria o caso, por exemplo, né, de um motorista insensato que provoca um acidente e vai hospitalizar. Né? Enquanto ele ficar internado, não poderá desenvolver aquelas atividades que ele desenvolveria, um período de recomposição. Então, da mesma maneira, né, todos os nossos desatinos, nossos erros espirituais, né, a gente sabe que vão nos trazer um estágio de reequilíbrio, né, de aprendizado pela dor, pela reflexão, né, onde teremos que, primeiramente, acertar as nossas contas com a justiça divina, né, a lei de ação e reação, né, que todos nós estamos sujeitos. Né. Então, dessa forma, né, esse estágio, né, que passamos, né, no hospital divino, né, vai poder nos limitar em alguns aspectos. Né? Aí a gente tem as doenças congênitas, paralisias, enfermidades degenerativas incuráveis, ou mesmo a miséria extrema, né? A qual podemos estar sujeitos, né? Depois de infringir as leis divinas. Né? Mas devemos sempre lembrar que a gente sempre vai ter a possibilidade de agir no bem, com paciência, resignação, os esforços para nos corrigir, nos melhorar, né? A gratidão para quem nos auxilie, né? O sorriso de esperança, né? E tantas outras formas. Né? E finalmente, né? A gente está encerrando, né? Para abordar uma pergunta muito recorrente no meio espírita, né? Seriam os espíritas os trabalhadores da última hora? Então vamos olhar com bastante atenção, né, o parágrafo, né, do texto de Constantino, né, o último, né, da explicação de Constantino. Né? Com base nesse último parágrafo, né, a gente pode também fazer uma ligação com a instrução seguinte, né, do Espírito Henri Rey, né? E se a gente fizer uma interpretação muito rápida, né, a gente acaba chegando à conclusão, né, daquela ideia de que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Né? E muitas vezes a gente vê esse pensamento, né, exposto, né, de uma forma equivocada, né, até com uma certa ponta de orgulho, né? Porque, afinal, na parábola, né, os trabalhadores da 10ª hora são aqueles que mais se beneficiaram da magnanimidade, né, do Senhor da vinha. Né? Ou seja, né, todos nós estaríamos, então, admitidos à vinha e ainda com salário integral e tudo. Olha só que maravilha, né? Mas será que é isso mesmo, né, que os Espíritos escreveram? Né? Vamos olhar mais uma vez, né, o texto de Constantino. Né? Bons espíritas, meus amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viesses quando fosse chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação com os grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, vamos fazer uma análise mais atenta desse trecho. Né? Primeiro, né, a frase inicial qualifica os espíritas da seguinte maneira: bons espíritas, né? Então a gente já vai inferir que não são todos os espíritas, né? São os bons espíritas, né? E a gente sabe bem, né, todas as qualidades dos bons espíritas, né? A gente pode recorrer até a Kardec, né, capítulo 17 no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele discorre, né, sobre o homem de bem e os bons espíritas. Bom, então não são todos os espíritas, bons espíritas, né? Além disso, né, a gente pode notar que a frase ela não tem o artigo definido os, né, antes de obreiros da última hora. Né? Ele não fala os obreiros, fala obreiros da última hora. Né? Se tivesse o artigo, né, os obreiros da última hora, aí sim eu estaria falando, bom,
somente os espíritos são os obreiros da última hora. Né? Então, os bons espíritas, né, não são os obreiros da última hora, mas simplesmente obreiros da última hora. São aqueles que passaram, numa hora relativamente recente, né, da história da humanidade, a trabalhar ao lado de tantos outros na vinha do Senhor. E outro ponto, né, que os trabalhadores da última hora não tiveram nenhum mérito relativamente ao da primeira hora. Não, a resposta é não, né? Simplesmente são aqueles para quem, por uma razão ou outra, a tarefa chegou um pouco mais tarde. Então, prosseguindo, o Espírito Constantino enfatiza que mesmo estes, né, os trabalhadores da última hora, né, em geral ignoraram durante séculos os apelos do Senhor para o trabalho na vinha. E aí cabe uma reflexão para cada um de nós, né? Há quantas encarnações recusamos o trabalho na vinha? Né? Quantas encarnações fomos chamados ao trabalho e recusamos o trabalho, ou pior, né, estávamos, né, realizando ações incompatíveis com o trabalho na vinha. Né? Então, a rigor, né, os bons espíritos não deveriam se orgulhar nem mesmo terem sempre estado aguardando ansiosamente, né, o chamado para a obra divina. Né? Todos nós, na verdade, né, estamos, via de regra, né, na mesma condição geral da humanidade terrena, né, espíritos que fizeram mau uso do livre-arbítrio, né, num passado distante ou mais próximo. Então, o que caracteriza os trabalhadores da última hora sem exclusão dos outros? É que agora eles já superaram aquele período de hospitalização, né, e reaprenderam a trabalhar no bem. Então, esse é o maior salário, né? Já terem condição de trabalhar na construção da sua felicidade, né? Mediante, né, o amor ao próximo, a si mesmo, né? O trabalho no bem, o trabalho desinteressado. Né? E o que a gente pode dizer agora dos espíritas que ainda não podem ser ditos bons? Né? Esses são aqueles que, apesar, né, de já terem as luzes, né, dos ensinamentos espíritas ao seu alcance, né, ainda resistem a trabalhar. Ou trabalhar tanto quanto sua condição permita. Né? Ou ainda, né, uma condição ainda mais lastimável, os que ainda se servam nas ignomínias morais, né, e sem dar esforços para emendar. É claro que a gente não pode fazer uma classificação assim tão em dois grupos, né, de espíritas, né, os que já estão trabalhando na vinha e aqueles que ainda não estão. Né? A gente tem, na verdade, uma graduação contínua, né? Começando aqueles, né, retardatários, né, e terminando com aqueles que já entendem, vivenciam, né, as leis, os ensinamentos, né, do nosso Pai do Céu. Né? Na verdade, cabe, né, a cada um de nós, né, determinar, né, fazendo a nossa autorreflexão, autoanálise, né, fazendo, né, a nossa inspeção, né, dos nossos pensamentos, nossos atos, né, qual a nossa posição nessa escala. Né? E aí, a partir daí, né, procurar galgar posições, né, mais avançadas, né, com o quê? Correção dos nossos erros, superação de vícios, conquistas e virtudes, né, a tão comentada, né, e repetida, né, e evidenciada reforma íntima. Né? Então, somos convidados à vinha do Senhor, precisamos aproveitar essa oportunidade o máximo possível, né? Para que a gente possa receber lá na frente, né, o nosso pagamento, que é a nossa felicidade, né, a nossa superação, né, através do trabalho no bem, né, aonde estaremos mais próximos, né, do nosso Pai,
estaremos galgando, né, uma condição evolutiva espiritual melhor. Né? Todos nós somos trabalhadores e Deus, nosso Pai, nos chama a todo momento ao trabalho. Então a reflexão que fica é: eu estou aceitando esse chamado em todos os momentos que ele se apresenta? Obrigado a todos pelo tempo. Obrigado a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade. Que Jesus fique conosco, agora e para sempre. Muito obrigado.